Olá a todos, meu nome é Carlos, sou técnico em tecnologia da informação, lotado no Centro de Processamento de Dados, e hoje a gente vai começar a apresentar um software Polari, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto à Superintendência de Tecnologia da Informação, que será o software adotado pela instituição para a adoção, para a implantação do programa de gestão por desempenho. Então hoje a gente vai dar uma visão geral, de como é a mecânica do software. Existem perfis de uso, do software. Ele basicamente tem o perfil do servidor, que simplesmente não tem chefia, aquele servidor que tem chefia de diretoria e de direção de unidade. Cada um desses papéis tem uma determinada funcionalidade liberada para ele dentro da plataforma. A plataforma Polari, ela é uma plataforma desenvolvida para ambiente web, então ele vai ser utilizado utilizando um browser, e a gente vai mostrar agora uma visão geral do ciclo de construção dos planos para a gente elaborar os planos de gestão. Então, primeiramente, o plano gerencial, que ele é desenvolvido pela chefia, ele tem basicamente esse ciclo de informar os dados básicos da unidade, como o período de vigência do plano e suas atribuições, as atribuições da unidade, que já deve ter sido levantada lá na implementação do ciclo 1 do PGD, pela unidade, para quem já está em PGD. Feito isso, então, ele vai cadastrar os processos dessa unidade, também definidos já previamente no ciclo 1, provavelmente devem ter tido orientações da própria Progep de como definir esses processos. Para cada processo dessa unidade, ele vai elencar as atividades, ou seja, vai vincular quais são as atividades de um determinado processo, e vincular os servidores com os processos em que eles atuam, certo? Opcionalmente, a chefia, dentro do plano gerencial, pode cadastrar também as entregas das atividades, Mas as entregas das atividades, ela é bastante livre e ela é mais utilizada no plano individual que o servidor vai elaborar o seu plano, certo? E essas entregas, elas podem possuir subtarefas, para um melhor detalhamento dessa entrega. Feito isso, a chefia vai submeter o plano para homologação da sua chefia imediata, que homologa ou sugere alterações. Após homologado esse plano gerencial, os servidores daquela unidade poderão efetuar os seus planos individuais. E aí agora a gente vai dar uma olhadinha, então, de como é o ciclo do plano individual do servidor. No plano individual, ele vai perceber para quais processos ele está vinculado e ele então vai estimar um percentual de envolvimento em cada processo ao qual ele está vinculado. O somatório desses percentuais dos processos vinculados a ele tem que fechar o 100% e o software vai mostrando para vocês. Depois a gente vai dar uma navegada, dar essa visão geral, navegando no software, para vocês verem como que isso acontece, Então, no plano individual, o servidor vai cadastrar as entregas previstas para um determinado período, Ele vai encaminhar isso para a chefia imediata para homologação. Se a chefia imediata não recomendar nenhuma alteração, ele assina o plano homologado pela chefia. A chefia homologa e ele assina o plano homologado. E depois do plano homologado, à medida em que ele vai efetuando as entregas, ele vai mudando os status dessas entregas com a possibilidade do registro de justificativas. Por exemplo, eu fiz a previsão de uma entrega para uma semana que por algum motivo não foi possível executar ela 100%. Eu posso escrever uma justificativa dentro do meu plano, certo? Bom, basicamente então era isso, Agora a gente vai então entrar na plataforma para a gente dar uma visão geral de como ela está estruturada. Existem dois ambientes do Polari disponíveis. Existe o Polari Treinamento e o Polari, que é a base
já de produção, tá? Então, a URL para a gente entrar no Polari Treinamento, para vocês poderem testar, né? Fazer os testes e se ambientar com a plataforma, é polaritreinamento.fsm.br, né? E o login é feito pelo GovBR, tá? Então, já é, mesmo no Polari Treinamento, tanto na base de testes, né? Quanto no ambiente de produção, já é a senha, a própria senha do GovBR de vocês, tá? Então, eu vou fazer o meu login aqui. Então, abrindo a tela do GovBR para a gente se autenticar, eu vou informar o meu CPF, informar a minha senha. Hoje a gente tem a autenticação em 2 fatores, né? Então, eu recebo aqui um código para liberar no meu telefone. É importante ter essa autenticação em 2 fatores. E agora ele vai fazer a autenticação e vai entrar na tela principal do Polari. Então, lembrando que aqui eu estou no Polari Treinamento, né? Tá? O que aparece para nós, tá, gente? Aparece lá o nosso nome, vai já aparecer o nosso nome lá. Aqui embaixo tem os dados, né, de quem desenvolveu o sistema, que é o FRN, pela Superintendência de Tecnologia deles, lá, da informação. E aqui aparecem os meus vínculos ativos e se porventura eu tinha algum vínculo inativo, tá? Então, eu tenho 2 vínculos, porque estou numa posição de chefia da unidade, então eu tenho esses 2 vínculos. Eu vou entrar primeiro no perfil de chefia, tá? Para a gente dar uma olhadinha. Já tem alguma coisa cadastrada lá. A minha divisão é a divisão de apoio ao usuário, vou acessar o meu perfil de chefia, então abre essa tela aqui, onde tem um menuzinho, onde aparece o plano gerencial e o plano individual, e um íconezinho de relatórios. Aqui na esquerda, tá, eu posso minimizar o menuzinho ou deixar ele maximizado assim, tá? Então, dentro do plano gerencial, no caso, no papel de chefia, tá? Eu vou acessar, então eu posso visualizar o meu plano, que já esteja homologado, eu posso fazer um cadastro de um novo plano gerencial, eu tenho também a visualização do quadro de entregas da minha unidade e o quadro de servidores, tá? Então, eu vou entrar primeiro aqui na visualização do plano gerencial para a gente dar uma olhada. Então, aqui no plano gerencial, ó, notem que já habilitou aqui para eu criar um novo plano, porque eu já tenho um plano homologado, tá? Então, aqui eu estou vendo, aqui ele parece um filtro primeiro, tá? Eu estou vendo, então, os planos que estão vigentes, eu enxergo todos os planos, mesmo que não sejam da minha unidade, mas eu não consigo editar, né? Eu só vou conseguir editar o meu plano. Se vocês olharem aqui no cantinho direito, esses 3 pontinhos aqui estão desabilitados para os outros planos, eu não consigo ter acesso. Então, eu não vou editar ainda, eu só vou entrar aqui para a gente dar uma olhada, divisão de apoio ao usuário. Então, aparecem os dados básicos, né, da unidade, o ano de referência, se participa do programa de gestão de desempenho, esse período mínimo para convocação é o número de horas que eu vou determinar para convocar um servidor que esteja em teletrabalho para ele vir presencialmente, né? Aqui está ainda sem horário de funcionamento da unidade, não foi, porque isso aqui é uma base de teste, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente faz, a gente coloca as atribuições da unidade, o período de vigência, né? A vigência dele aqui é de julho até dezembro desse ano, e aqui então a gente coloca as atribuições da unidade, tá? Que é aquela visão geral da unidade que vocês já devem ter feito no ciclo 1 do PGD, tá? Abaixo das atribuições da unidade, a gente tem os processos de trabalho, que também foram definidos lá no ciclo 1 do PGD. Dentro de cada processo de trabalho, eu consigo exibir as atividades daquele processo, tá? Depois eu clico aqui para a gente dar uma olhada. Embaixo eu tenho o histórico desse plano, né? Quando que ele foi cadastrado, em que momento ele ficou pendente de homologação, quando que ele foi homologado e por quem ele foi homologado. Aqui tem um íconezinho ver mais que eu consigo visualizar, né? Qual foi digamos assim, o despacho no momento da homologação, né?
Então aqui o chefe lá da unidade deu um de acordo, tá? E depois aqui que ele está finalizado. Eu posso voltar a editar esse plano gerencial. Se eu voltar a editar o plano gerencial, eu vou ter que submeter ele a uma nova homologação, certo? Antes de nós clicarmos ali no editar, vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, nos processos de trabalho. Tá? Eu tenho 2 cadastrados. E aqui eu enxergo as atividades de um determinado processo, né? De cada processo eu posso visualizar as atividades. Vou ver o que aqui no apoio ao usuário, o que a gente tem. Então aqui nós temos, nesse processo de trabalho, que é apoio ao usuário, eu tenho as atividades de atendimento ao usuário, repasse de permissão de acesso, notificação via e-mail e apoio ao questionário. Embaixo de cada título desses está especificado qual a complexidade daquela atividade e as modalidades de execução da atividade, que pode ser presencial, 100% presencial e teletrabalho ou 100% teletrabalho, tá? Quando tem o teletrabalho, tem que existir uma justificativa, né? Por que aquela atividade pode ser executada em teletrabalho, tá? Abaixo eu tenho uma opção de visualizar as entregas da atividade, tá? Se no meu plano gerencial eu cadastrei entregas. Não é obrigatório eu cadastrar as entregas no momento que eu estou fazendo o plano gerencial. Eu posso deixar apenas para os planos individuais, tá? Mas nada impede também. Por exemplo, se eu quero planejar as minhas entregas por equipe, seria interessante eu fazer no plano gerencial. E daí eu teria as entregas da equipe, né? Por processo, tá? Aqui então eu posso voltar para a tela inicial do plano, tá? Ele volta lá no meu plano que eu tenho cadastrado. E aqui eu posso ter, aqui em cima, eu tenho a opção de ver o quadro de entregas, tá? É bem interessante o quadro de entregas. Então, no quadro de entregas, eu tenho a possibilidade de ver quais são as entregas que foram cadastradas, né? E quem vai fazer essas entregas, né? Então, por exemplo, aqui tem um repasse de autorização aqui, por exemplo, essa entrega aqui, né? Que foi prevista do dia 1º de agosto ao dia 2 de agosto. Se eu clicar aqui, eu vejo quem vai fazer a entrega, ó, Fábio Dotto Machado. Tá? Então, assim, a chefia consegue ir acompanhando e a situação da entrega. Tá? Por exemplo, se a entrega foi concluída, essa barrinha verde aqui já vai estar preenchida. Tá? Se ela já foi atendida a entrega, né? Certo? Aqui eu posso fazer uma busca, né, do quadro de entregas pela descrição. Aqui tem mais filtros, né? Por exemplo, eu posso buscar as entregas de uma determinada unidade, de um determinado setor, né, por processo de trabalho. Por exemplo, eu quero de gestão de usuários, né? E daí eu filtro lá, aplico o filtro, né? E ele automaticamente traz para mim, então, as entregas daquele processo de trabalho, certo? A partir desta tela, eu também consigo cadastrar uma nova entrega, tá? Então, eu tenho essa possibilidade. O cadastro de entrega ser tanto cadastrado no plano gerencial quanto no plano individual. Depois a gente vai dar uma olhadinha no plano individual, tá? Voltando aqui, então, no plano gerencial, eu posso ver, então, além do quadro de entregas, tá? Que eu já tinha mostrado aqui, né? Ó, o quadro de entregas, tá? Eu posso ver o quadro de servidores da minha unidade, tá? Quando eu olho aqui o quadro de servidores, ó, ele diz assim, ó, o total de servidores em teletrabalho parcial, o total de servidores em teletrabalho integral e o total de servidores em trabalho presencial. Tá? Então tem um resumão aqui do meu quadro de servidores, certo? Aqueles que já têm planos individuais homologados vai aparecer aqui, tá? Enfim, toda a situação dele. Tá? E aqui temos uma opção de a gente ver os detalhes do servidor, tá? Que é a unidade que ele trabalha, né? E o horário de trabalho dele, tá bom? Bom, então esse é o perfil, assim, digamos, uma visão geral do perfil de quem
quem elabora o plano gerencial da unidade, que seria a chefia ou diretoria. Para quem tem esse perfil de chefia e diretoria, ele pode também mudar o vínculo dele, né? Ele vem alterar vínculo aqui, e aí ele muda, diz agora eu não vou ser mais o chefe, eu vou ser o servidor. Então agora eu vou enxergar dentro da minha unidade, né, as funcionalidades como servidor e não mais como chefe. Tá? De qualquer forma, no plano gerencial, eu consigo visualizar, ver o quadro de entregas, o quadro de servidores, tá? Mesma coisa. E no plano individual, eu tenho o meu plano, os meus planos, e eu posso cadastrar um novo plano individual. Então, meus planos, eu vejo os planos que estão já cadastrados ou homologados, né? Tá? No caso aqui, ó, tem um pendente de homologação, ó, tá? Então eu posso visualizar ele. Sempre vai aparecer o ano de vigência ali, tá? Aí aparece aqui no cabeçalho todos os dados do servidor, né? E do meu plano individual, né? Qual é a minha carga horária do cargo, qual é a modalidade de trabalho, que está híbrido, qual é a minha equipe, de que forma eu acompanho, né, as minhas entregas, tá? Os telefones para contato, né? E os meus horários. Como foi cadastrado aqui como teste para que eu faça híbrido, né? Então eu tenho os dias e turnos onde eu estou no modo presencial e no modo teletrabalho, tá? E isso fica público depois para as pessoas consultarem, tá? Aqui aparecem os processos ao qual eu estou vinculado, tá? Então eu estou vinculado ao processo apoio ao usuário em 4 atividades, tá? E aqui eu posso enxergar também as atividades do processo. Embaixo tem o histórico desse meu plano, tá? Então o dia que eu cadastrei, quando ele ficou pendente de homologação, quando ele foi homologado, aqui eu consigo ver o despacho do chefe lá, quando ele homologou o meu plano individual, tá? Não é o plano mais da unidade, tá? Não é o gerencial, é o meu plano individual. Aqui quando eu tenho que assinar, né, o meu plano, aí então aqui aparece o termo da assinatura, tá? E a situação dele atual, que está homologado, tá? Aqui eu posso adicionar justificativas das minhas entregas, certo? Daquilo que eu entreguei, parcial, ou aquilo que eu ainda não consegui entregar. Aqui eu consigo visualizar minhas entregas. Então também posso ter um filtro aqui, né? Então aqui, ó, eu tenho uma entrega que está em execução, né? De atendimento ao usuário, tá? Atendimento de demandas abertas. O status da entrega atual é em execução, então ela pode estar em execução, ela pode estar prevista, em execução ou finalizada. Então, se eu quiser finalizar, eu clico aqui, finalizo ela, pronto, né? Ó, status da entrega atualizado com sucesso. Então, agora aquela entrega lá eu concluí, beleza? Aqui tem alguns relatórios. Esses relatórios são basicamente quantitativos, né? Do que foi feito, né? Eu vou, assim, eu vou filtrar pelo meu usuário, né? Por servidor. Eu vou colocar aqui um períodozinho retroativo, que a gente estava fazendo os testes. 1º de julho até 30 de agosto. Vamos buscar. Ó, então aqui ele me traz um resumo quantitativo, né? Do meu, né? O que eu tenho de entrega prevista, né? Total do período, uma entrega, finalizada, uma entrega, que eu tinha acabado de finalizar ela, né? Então aqui eu estou só consultando as minhas entregas, tá bom? E se eu quiser fazer um novo plano, eu venho aqui e cadastro um plano individual. Então assim, ó, é só uma visão geral hoje da plataforma, né? Essa plataforma já está disponível, né? Então para todos, pode acessar polaritreinamento.ufsm.br, fazer sua autenticação via GovBR e verificar se a chefia já colocou lá na base, no ambiente de testes, um plano gerencial,
vocês já podem ir brincando e testando o uso do plano individual, tá bom? E a chefia, né, diretores de unidade, podem já também ir testando nesse mesmo ambiente o cadastramento do seu plano gerencial, tá bom? Em outros momentos a gente vai aprofundar um pouco mais o uso da ferramenta, tá? Quero agradecer aqui a atenção de todos, muito obrigado.